Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de uma questão interessante, um ponto de vista aí, uma pergunta do peregrino, que foi o Joff, né? Será que o Papa influenciou a questão do desenvolvimento? Papa lá atrás, né? O Clemente V, né? Influenciou o desenvolvimento da maçonaria? Será que a maçonaria está em dívida com o Papa da ocasião? Vamos entender essa história aqui no canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje, eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Pois bem, né? Convido você a fazer inscrição aqui no canal, já deixar o like e ativar as notificações, assim ficar por dentro de todos esses assuntos assim que orbitam a questão da maçonaria. Esse aqui é um interessante, hein, cara? Forte abraço ao pessoal da área de membros, né? Pensa em tornar seu membro aqui do canal Fatos Maçônicos também, né? Colaborando, assistindo lives. Nós temos aí um conteúdo exclusivíssimo, né, para os assinantes ali da área de membros, que são as lives semanais que eu faço. Também um material bacana que a gente vai disponibilizando aí no decorrer de toda semana, basicamente, né? E também eu queria convidar você a conhecer um projeto Um Bem Maior, um projeto bacana, um link entre instituições, entre a sociedade, as questões das necessidades aí que a gente precisa cada vez mais falar a respeito do assunto, né? Vamos elevar nessa questão, vamos resolver problema, certo? Então, tá o link aqui, acompanha lá no Instagram, né? Por um Bem Maior, né? Movimento Um Bem Maior. Certo? Então vamos lá, a pergunta é do Joff, STS. Pô, cara, você não é do judiciário, né, cara? 013, opa. Lá no significado dos rituais da maçonaria. Mas ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Porque é assim, ó. Bom dia, senhor Luiz Miller. Muito obrigado, senhor Joff. Você poderia comentar sobre a relação entre o Papa Clemente V e a maçonaria? Alguns historiadores sugerem que a supressão dos templários pelo Papa pode ter influenciado o desenvolvimento da maçonaria. Qual a sua perspectiva sobre esse assunto? Olha, na verdade é um bom ponto de vista aí que você traz, né? Mas vamos observar, né, a questão, né? Para quem não sabe, né, o Papa Clemente, né, a Igreja Católica em um determinado momento, lá a partir de 1730, naquela década ali mais ou menos, né, a maçonaria começou a ficar famosa, já falei em outros vídeos, né, essa questão, né? Maçonaria, uma organização que se organizou, com o perdão da redundância, né, uma organização que se organizou a partir de 1717, né, e daí foi ficando famoso, né, o negócio foi ficando mais, o pessoal quis chegar mais na maçonaria, queria entender do que se tratava, né, era o pessoal lá daqueles clubes de cavalheiros, era das tavernas, opa, legal, os caras estão se reunindo, pô, mas os caras fazem um trabalho sério, né, depois fazem um jantar, né, tem um jantarzinho no meio, pô, legal, esse negócio é bacana, né, começou a chamar muita atenção, né, essa perspectiva social que a maçonaria acaba tendo, né, e a busca do conhecimento, então essas coisas todas aí trouxeram, no final das contas, assim, muita gente para a maçonaria. E daí a igreja viu isso daí, a igreja e a monarquia, né, toda a Europa ali basicamente enxergava muitas e muitas vezes de forma equivocada a maçonaria como uma espécie de conluio de grupos que estavam conspirando contra a igreja, contra a monarquia, etc e tal, né? E ali começaram as condenações, né, da igreja contra a maçonaria, certo? Papa Leão XII, se eu não me engano, certo? Mas daí a pergunta dele é do Clemente, é um papa anterior, né? Isso aí tem a ver com a história dos templários, né? Esse papa, o Clemente, foi o seguinte, esse papa, ele era um bispo, né? Vou falar bem baixinho, né? Ele era francês, né? Obviamente, né? No reinado do Felipe o Belo, né? Ele pegou e fez um acordo, na verdade, fez um acordo com o rei, e o rei o ajudaria, né? O acordo era o seguinte, o rei o ajudaria a se tornar papa. E assim o fez, né? Assim o fez. Na época lá, ele conseguiu alçar, né, o grau, né? O grau, o grau de bispo, mas o status, o título de papa, melhor falando, né? Falando mais, de forma mais correta. Então ele foi reconhecido como papa, foi eleito como papa, etc. e tal, teve toda uma politicagem por trás da questão, e daí ele ficou devendo, né, pro Felipe, e naquele momento a monarquia absolutista lá da França estava em declínio pelo excesso de gastos que os caras tinham, né, cara, muita festa, né, se o povo não tem pão, né, daquelas épocas lá, né, se o povo não tem pão, que coma croissant, né, se você já não ouviu essa frase, né,
Então, quer dizer o quê, né? O povo que se vire e paga imposto que a gente vai viver no luxo. Essa aí era a questão da monarquia absolutista lá na França nesse momento. Daí o que houve nessa questão, né? O Papa foi eleito, né? E os caras estavam quebrados. E o rei estava de olho na fortuna, nas propriedades dos Cavaleiros Templários. E obviamente, né, os Templários eram uma força paralela à questão, né, do que existia, porque lá você tinha a monarquia, você tinha a igreja e os cavaleiros eram praticamente assim meio que um poder à parte, né? Então eles não respondiam ao rei, só respondiam ao papa, né? E ao papa, que era o líder da igreja, obviamente, e ao mestre do templo, né? Que era conhecido como grão-mestre posteriormente lá depois nos processos templários surgiu esse termo, né? Foi no processo, né? O termo grão-mestre, né? Então eles queriam pegar essa grana, o Felipe, né? E daí o Papa pegou e acabou, né? Fez uma bula lá que exterminou os Templários. Vox in excelso, o nome da bússola. Da bússola não, da bula. Bula papal é um ofício, né? Bula papal é um ofício, certo? Um decreto, uma lei e tal. É um documento oficial, quer dizer, né? Chama bula dentro da igreja, certo? E daí o que houve? Praticamente, por história conhecida, o Jacques de Molay morreu lá depois, né, na fogueira, aquele negócio todo, condenou o Papa, condenou, depois os caras morreram, né? Mandaram o cara para a fogueira, né? O Jacques de Molay, que era o grão-mestre, né? O mestre dos Templários, né? Ele fez lá, daí ficou famoso, isso daí que ele fez uma condenação, né? Que os caras não iam durar muito, e assim aconteceu mesmo. Um ano depois, lá os caras foram pro pau, né? Daí não sabe, daí entra naquelas questões aí, né? Daí você tire suas próprias conclusões, né? Se aquela maldição do Jacques de Molay pegou no Papa e pegou no rei. Sei que os caras morreram depois. Morreram depois. Não, tem período ali depois, né? Não foi logo em seguida quando ele amaldiçoou. Mas teve essa maldição, sim, teve essa maldição. E daí acabando com os Templários, né? Acabou, né? A gente vê o surgimento, né? Surgimento desse movimento a partir mais ou menos da síntese escocesa, né, 1740, né, surgimento como o movimento da estrita, um movimento que chamou estrita observância templária, né, que é o rito escocês retificado hoje, então tem nos seus graus, né, era um sistema maçônico que francês, na verdade, surgido naquela ocasião da síntese escocesa, certo? Que tinha por objetivo, né, trazer aquelas questões dos valores, né, do ideal templário, né, a ideologia dos cavaleiros templários. Então ele é baseado nisso daí, valores, virtudes templárias. Então é isso daí, né? Tem graus lá, o último grau dele é o cavaleiro beneficente da Cidade Santa, certo? Então é muito bacana por conta disso. E a afirmação aqui do querido Joff, na verdade, é que, pô, será que, né, que é a alegação que os historiadores colocam, né, se não houvesse, naquela ocasião, né, o Papa cortado, né, exterminado os templários, será que hoje não existiria a maçonaria? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas é que você veja, se você pegar a história, aí que é o ponto que eu quero chegar, né, se você vê a maçonaria é muito posterior, obviamente, 1717, né, de forma organizada, mas é uma coisa separada, e a questão templária entrou na maçonaria, né, uma outra coisa. Nós, os maçons, algumas linhas falam, né, os historiadores, assim, cara que gosta de escrever essas coisas, falam, tem livros fantásticos, best-sellers, que falam, né, que a maçonaria seria uma continuidade dos Cavaleiros Templários. Isso é uma lenda, já digo de passagem, né, que é uma lenda. Na verdade, é uma instituição totalmente diferente, com diretrizes diferentes, né. O pessoal lá da Europa, quando montou a maçonaria, obviamente tinha essa influência, alta influência cristã, assim, a maçonaria tem as Sagradas Escrituras, está aqui, ó, Sagradas Escrituras, é o livro da lei que a gente utiliza. Então, obviamente, teve uma grande influência, porque era a linguagem comum naquela ocasião, o cristianismo, né? Então, era uma coisa muito comum, certo? Mas que teve uma influência, não teve, não somos continuadores, né? Buscamos, assim, podemos pôr em alguns graus, se fala dessa questão, né, dos templários, né, grau Kadosh, daí tem os graus do Cavaleiro Templário, Cavaleiro de Malta lá nos priorados, né, tem instituições como
lá como é, Cruz Vermelha de Constantino, Cavaleiro de Santo Sepulcro, Cavaleiro de São João Evangelista, são todos cavaleiros, ordens que buscam essas questões dos ideais, mas são inspiradas, não são templários. Né? Então, sim, houve essa influência, sem dúvida nenhuma. Né? No contexto geral da maçonaria, creio que não, né? Porque até as diretrizes são muito diferentes das dos templários. Né? Ele é uma influência, sim, né? Mas se poderíamos existir no momento agora, né? Daí eu convoco a sua imaginação, onde poderíamos conviver pacificamente com a existência de cavaleiros templários, caso houvesse sido exterminado, e também com maçons. Então, no meu ponto de vista, isso não procede. Claro que, só que daí se você pegar essa temática aqui, ó, o negócio é o seguinte, né? Você pode chegar e falar, a maçonaria é dos judeus, lá dos cabalistas, a maçonaria é uma continuação, né? Seria quase que uma porta externa dos alquimistas também, né? Seria o círculo conhecido dos alquimistas, dos hermetistas, dos cabalistas, né? Dos templários, né? O que mais, cara? Que tem dos Rosa-Cruzes, né? Porque são todas temáticas que os sistemas maçônicos acabam trazendo. Então, nesse sentido, sim, a maçonaria é uma corrente, na verdade, que busca trazer o conhecimento clássico. Né? E cada uma dessas correntes, né, tem os seus valores, tem suas virtudes, tem sua essência, e elas também acabaram influenciando muitos graus e sistemas maçônicos, né? Entenda, quando eu falo graus e sistemas, é o jeito que a gente procede, né? Os ritos, né? Os ritos são influenciados, né? Então, você veja, a ideologia do rito da estrita observância templária era esse ideal, né? Templário, era esse ideal templário. É um rito que não existe mais, né? Depois ele se juntou com o rito escocês retificado, certo? Que traz mais ou menos essa essência, né? Dentro do seu. Se você pegar assim, os graus, você já vê, né? Você vê aprendiz, companheiro e mestre, que pertence ao simbolismo, mestre escocês de Santo André, né? Que já é um grau cavalheiresco, né? O escocês de Santo André é o padroeiro lá da Escócia, certo? E daí você tem o noviço escudeiro e o cavaleiro beneficiário da cidade santa. São 6 graus, né? Que tem 2 templários, noviço escudeiro e cavaleiro beneficiário da cidade santa. Então trata da temática. Então teve essa influência, obviamente, né? A maçonaria foi altamente influenciada por isso daí, principalmente nos seus graus superiores, né? Mas não dá, a gente pode, vamos dizer que a maçonaria pode ter, assim, vamos dizer, uma carga de serem herdeiros espirituais dos valores templários, daquilo que a gente entende como templário, certo? Mas nessa sua pergunta, né, eu acho que se existisse, né, se não ocorresse essa questão lá do Papa Clemente, né, que ele fez outra coisa, né, ele fez 2 coisas bacanas, né, que os caras adoram ele, né, ele exterminou os templários e ele trocou a sede da igreja romana lá para França. Então adivinha como os caras gostaram dessa história, né, cara? Por conta lá do rei, né, que eles estavam em conluio com o rei, então, sabe, um BO isso daí. Mas no meu ponto de vista, não sei se chegou, né? Porque não é uma linha. A maçonaria não é somente influenciada pelas ordens de cavalaria. Tem outras coisas, né? Nós temos as influências, inclusive essa daí seria uma influência secundária, né? Porque as influências mais diretas que nós temos são de fato dos construtores das guildas medievais, né? Das tavernas lá da Inglaterra e da França, e da Escócia, da Irlanda, sim, isso daí são pontos pacíficos, né? E também das academias, isso daí sim, são as influências diretas, a gente pode pôr assim, a primeira camada de influência são essas questões, por isso que nós, os maçons, nos apresentamos com essa embalagem de operativos, né? Que é justamente uma alta influência, que é essa linha, né? Somos operativos? Daí você para e pensa, né? Somos os mesmos operativos? Não. Né? Temos uma influência? Sim, simbolismo, né? As luvas, os paramentos, aí sim, há, sem dúvida nenhuma, essa influência. Né? Somos os mesmos caras das tavernas? Pô, mais ou menos. Somos acadêmicos lá no conceito antigo da palavra, né? Mais ou menos também, né? Então, somos mais ou menos construtores, mais ou menos frequentadores de tavernas e também mais ou menos intelectuais, né? Então é isso, e daí também influenciados pelos alquimistas, pelos hermetistas, pelos todos os istas. Então a maçonaria é essa síntese,
né? Não é um sincretismo, é uma síntese de todas essas questões, né? Claro que objetivando o suprassumo de cada uma dessas linhas que eu falei, não tenha dúvida com relação a isso, né? A maçonaria se mostra e se comporta como uma elite intelectualizada, né, do suprassumo dessas linhas que, na verdade, sintetizam o conhecimento profundo da humanidade no decorrer das eras, né? Cavaleiros Templários é mais uma delas, obviamente. Certo? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Até lá! Um fortíssimo e grande abraço. Você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.